E hoje eu quero ler um texto com os irmãos, lá no livro, na carta de Hebreus, final da Bíblia. Se você pegar o Apocalipse e voltando, você encontra mais fácil. Hebreus capítulo de número 10, o verso 35 e o verso 36. Eu quero ler esses dois versos e quero falar sobre algo com vocês hoje aqui, nessa noite de terça-feira. Hebreus capítulo 10, verso 35 e verso 36. Quem achou, diga amém. Amém. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Eu vou ler de novo só o finalzinho. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Eu coloquei um título para a gente conversar hoje, meus irmãos. A pedagogia da experiência do esperar. Você pode repetir comigo? A pedagogia da experiência do esperar. Eu fiquei pensando, Esperar, eu particularmente acredito que não é uma experiência, não é uma das experiências que mais nos atrai como ser humano. Não é. Ninguém gosta de esperar. Esperar, na maioria das vezes, não é um convite agradável. Eu fico pensando também que são poucos que demonstram essa intuição, que aprendem e que sabem lidar com isso. Eu não sei o que você pensa, mas no meu caso, eu digo para você que a experiência do esperar, de verdade, não é para todo mundo. Não é uma experiência que todo mundo se adapta facilmente. Eu acredito que a maioria de nós tem essa dificuldade. E sabem o que eu acho interessante? O que eu acho incrível? Até mesmo quando o ato da espera, a gente fica sabendo que vai ser ou vai ter um desfecho positivo, esperar ainda mexe com a nossa alma, mexe com os nossos sentimentos. Até quando você sabe que esperar vai ter um desfecho positivo. Por exemplo, quando você compra algo que você deseja e você compra para receber depois, vai receber alguns dias. Aí você fica totalmente ansioso para que aquilo chegue. Está mexendo com você, esperar, porque se você pudesse, você ia e pegava na hora, mas você tem que esperar os dias. Hoje ficou tudo mais rápido, mas alguns anos atrás demorava para chegar. Ou então, quando você conquistou alguma coisa, mas essa conquista que você teve por parte de você, tem um prazo para você, tem uma data para você sentar lá no trono, onde você chegou, naquilo que você recebeu. Isso vai gerando na gente ansiedade. O fato é que a maioria de nós não deseja esperar por nada, por nada. As pessoas costumam dizer, gente, que esperar é muito ruim. As pessoas costumam dizer que esperar não deveria ser nenhuma possibilidade na vida. Não deveria existir a possibilidade de esperar. Deveria ser tudo para o agora, tudo para o hoje, tudo para o momento, tudo aquilo que eu quero. Teria que ser hoje, não posso esperar, não dá para esperar. Eu acredito que as pessoas pensem isso, sabe por quê? Porque esperar exige da gente algumas coisas. Por exemplo, exige da gente controle das nossas emoções. Aí tem que ter controle nas emoções. Sabe por quê? Porque esperar, se você for como eu, me traz a sensação de que eu estou perdendo tempo. Esperar parece que você está perdendo tempo, você precisa, é rápido. Ainda mais hoje, na sociedade que a gente vive. Ainda mais hoje, na vida que a gente vive. No contexto social que a gente vive. E eu fiquei pensando também, quando eu li essa carta aos Hebreus, que ele está falando de confiança, de perseverança, eu fiquei pensando também que
não adianta a gente negar. Cedo ou tarde, de uma hora para outra, nós podemos ter que conviver com essa realidade do esperar. Você vai ter que conviver com a realidade de esperar. Agora, eu pergunto para você, você não precisa me responder, mas só para você refletir junto comigo. Será que esperar não tem nada que a gente possa aproveitar? Será que a gente não tem como aprender com as situações que nos colocam em stand-by, que nos colocam em espera? Será que nós não temos nada para aprender? Nada, absolutamente nada para aprender. E mais, eu fico pensando o que Deus, o nosso Deus, Ele pensa, ou o que o nosso Deus, quando Ele nos olha, Ele pensa, quando Ele nos vê mergulhados nessa sensação de impotência, nessa sensação de ansiedade, que a gente começa a ser dominado por uma ansiedade que não acaba, são ansiedades intermináveis. O que Deus pensa? Se a gente fosse lembrar de alguns episódios da Bíblia, Abraão, por exemplo, você vai ser pai, você vai ter um filho. Deus fala com ele aos 75 anos, ele vai ser pai depois de 25 anos. Como esperar 25 anos? Como aguardar um tempo, uma promessa que Deus deu a você? Eu já disse isso aqui algumas vezes, eu me lembro que uma vez, eu estava numa igreja de uns amigos, visitando, lá em Santo André, na igreja Voz da Verdade, e a irmã, a esposa do pastor Jair, me fugiu o nome dela agora, a Nilza também era do ministério deles. Eu me lembro que o pastor Carlos Moisés, isso foi no ano de 1984, eu tenho a data por conta do disco que ele gravou depois naquele ano, da música que ele fez naquela semana. E ele cantou uma música, aquela música que talvez você conheça, Pomba minha, faz-me ouvir a tua voz, ela é doce, aprazível, vem de longe para mim. E quando ele cantou essa música, a irmã Nilza, ela entrou em prantos. E quando o culto tinha terminado o louvor, ela pediu a palavra, e ela foi até o microfone da igreja. E ela disse assim, hoje, se cumpriu uma coisa em minha vida que eu aguardo 10 anos. 10 anos. Como esperar por 10 anos? Então, como que Deus ele nos sente, Ele nos olha quando Ele nos vê envolvidos nessa ansiedade interminável? E por que é interminável ou ansiedades intermináveis? Por que são intermináveis? Eu acredito que elas se tornam intermináveis por conta da nossa mentalidade, que recebe influência do meio que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos, e que tenta nos convencer que o correto das coisas é receber tudo instantaneamente. Esse é o problema, porque é assim que funciona. Eu fico sempre imaginando que se eu chegasse para o meu avô Emídio e dissesse, avô Emídio, chegará um tempo na nossa história, da nossa vida, que o senhor vai entrar com um carro num determinado estabelecimento, e o senhor vai parar e vai falar para mim, eu quero comer isso, isso e aquilo, e você vai até outra janelinha, e você faz o pagamento, e você vai ali, depois rapidinho você já sai com um lanche para comer. Ele ia dizer, não, isso não existe, isso é impossível. Mas existe. Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com essa pressa, com essa necessidade das coisas acontecerem. Então a gente começa a entrar nesse ritmo de que nós não sabemos esperar. E aí hoje eu queria comentar com vocês uma lição, dentre algumas lições, porque esse texto, muito embora ele seja 2 versículos, e se a gente ler até o final, ele vai falar que o justo viverá pela fé. É isso que diz o texto, mas o meu justo viverá pela fé. Mas esses 2 versículos a gente poderia trazer, irmãos, uma enormidade de lições aqui. Mas eu queria ficar com apenas uma lição. Uma delas é que a nossa confiança, a minha confiança, a tua confiança e a nossa perseverança em Deus na vida, elas serão provadas. Na vida, a nossa confiança e a nossa perseverança, elas serão provadas. Todos os dias, todo momento, uma hora ou outra, elas serão provadas. Porque eu fiquei pensando, olha, dizer que
eu estou confiante, dizer que eu estou perseverante, dizer que eu mantenho a minha confiança e eu mantenho a minha perseverança, pode ser uma atividade, um exercício extremamente fácil, quando tudo que está acontecendo ao meu redor está acontecendo do modo mais satisfatório e do jeito que eu acho que deva acontecer, e é isso que é o grande problema da gente, que a gente acha que é assim que tem que acontecer, e a gente se sente seguro quando acontece do jeito que a gente acha. Dizer que eu estou confiante e perseverante quando tudo está assim, maravilhoso. Por exemplo, quando eu estou empregado, quando eu tenho o meu recurso financeiro, quando você não precisa fazer uma oração à noite de madrugada para o dia seguinte, que está chegando o dia de você pagar o teu aluguel, mas você não tem dinheiro para pagar o aluguel. Quando você precisa, na verdade, no dia seguinte, atender um pedido do seu filho, mas você não tem o recurso para atender o pedido do seu filho. Então, quando você tem isso, fica fácil. É tudo tranquilo. Quando os seus sonhos, quando os seus projetos, quando tudo que você faz, tudo que você está pensando, está acontecendo, está de vento em popa, no trabalho, no ministério, na vida, tudo está acontecendo, no casamento, tudo vai acontecendo da melhor maneira. É muito fácil dizer que nós temos a perseverança e a confiança. Agora, o grande problema é quando nós sentimos que nós perdemos o controle. O grande problema é quando nós percebemos e sentimos que nós não temos mais o controle nas nossas mãos. Gente, e é interessante como a alma humana ela trabalha e como ela existe. Porque quando você acha que está na tua mão, você sente muito mais confiança quando você tem que deixar na mão de Deus. É incrível isso. Pessoas que têm dificuldades de pensar, poxa, agora está na mão de Deus, e agora? Porque você não está vendo, porque nós somos muito do toque, nós somos muito sensíveis ao toque, àquilo que nós enxergamos, aquilo que é lógico, aquilo que é raciocínio humano, lógico. É assim, tem uma lógica, então está legal, mas se não tem uma lógica, o sobrenatural de Deus nunca tem lógica. Nunca tem lógica. Agora, quando você não tem mais o controle, quando você se vê diante da realidade em que você tem que esperar, e aí você acaba afundando num oceano de ansiedades, quando todas aquelas promessas que Deus faz na Bíblia a respeito de você, ao nosso respeito, e você vai vendo aquelas promessas, vai lendo a respeito delas, e você vai percebendo o quê? Parece que vão se esvaindo assim, como se fosse uma areia. Areia, quando você segura a areia e tenta segurar a areia entre os dedos, ela vai se dissolvendo, ela vai se esvaindo, ela vai acabando. Ou seja, quando nós somos confrontados com a realidade do esperar, mas eu não estou dizendo esperar até amanhã, eu não estou dizendo esperar até depois da manhã, não, é o esperar na existência, quando você fala, você não encontra mais, você não sabe o que fazer, não, mas Deus está dizendo, espera, você tem que esperar, espera, é stop para você, você tem que esperar. Quando nós nos vemos assim, sabe o que acontece? A tendência é que a nossa perseverança e a nossa confiança, elas vão sucumbindo mesmo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca sentiu isso? Quem nunca se sentiu inseguro em relação a isso? Isso vale para tudo. Vale para as nossas questões humanas, para nossas questões pessoais, particulares, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para os nossos desejos. Vale para isso, vale para tudo, para a área sentimental, para a área profissional. E, inclusive, vale também para os nossos sonhos na área espiritual. Vale para isso. Por isso eu volto a perguntar para vocês, para a reflexão nossa, será que nós não temos nada a aprender com as situações que nos colocam em espera? Será que não? E tem gente que espera há muito tempo. Eu dei o exemplo, eu ia falar o exemplo, hein? Que bonito, hein? Eu dei o exemplo da pastora Nilza, 10 anos esperando. 10 anos esperando. Mas tem gente que espera mais. Eu me lembro de um dia também, eu vi um pastor, quando o pastor disse assim, como censurar uma irmã, uma mulher que ora para que o seu marido se converta, e está orando há 30 anos e nada acontece. Como você censura e diz para ela, não, você não tem fé, como você pode proceder assim? Mas será que nós não temos nada a aprender? O que eu acho interessante é que no verso 35, o escritor
aos Hebreus, ele diz assim para os seus escritores, para os seus leitores de sua carta, ele fala assim, não abram mão da confiança que vocês possuem. Não abram mão. Não negocia. Em outras palavras, é assim, aqui, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não negociem. Não negociem essa confiança. Não, mas está apertado, está difícil, o tempo passou. Não abram mão, não negociem. Vocês têm uma confiança que foi plantada dentro de vocês pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não abram mão disso. Porque ele vai continuar, ele vai dizer assim, porque vocês serão recompensados. Só que aqui na Bíblia fala assim, porque vocês serão ricamente recompensados. Só que ele diz mais, gente, ele diz assim que nós, aqui no texto, ele continua, ele diz assim, só que vocês precisam perseverar para fazer a vontade de Deus, porque quando vocês perseverarem para fazer a vontade de Deus, vocês irão descobrir que perseverança na vontade de Deus é o único caminho que nos coloca diante da verdade de receber as promessas que Deus tem nos dado, e tem a nos dar. Eu não sei você, eu acredito que o aprendizado, ele supera o tempo de esperar. Eu acredito nisso de verdade, eu vou repetir para você, eu não sei se você me entendeu. O aprendizado na vida, na dor, quando você como diz lá o escritor de Jeremias, quando Deus ele pega você e ele amassa você, e ele faz o vaso do jeito que ele quiser, da forma que ele entender, quando você acha que você está pronto, bonitinho, não está pronto não, eu vou te quebrar de novo, e ele dá outra forma. Eu digo para você o seguinte, eu acredito, em nome de Jesus, que o aprendizado da vida com Deus, na experiência com Deus, supera o tempo da espera. Eu acredito nisso. Supera o tempo da espera. Só que nem todos desejam esperar. E eu confesso que a gente não gosta de esperar. Nem todos gostam de aprender desse modo. Mas o aprendizado, ele vai nos revelar que o milagre de Deus, como nós o concebemos dentro de nós o milagre, quando nós o chamamos de bênção, nós chamamos o milagre de bênção, eu recebi uma bênção, eu estou atrás de uma bênção, mas o aprendizado vai nos trazer a revelação que esse milagre, que nós concebemos dentro do nosso coração e o chamamos de bênção, ele não é o tudo da parte de Deus para você. Deus tem muito mais para você. O milagre que você classifica como um milagre, que você fala, não, isso que eu preciso, eu quero dizer para você, o milagre não é o que você concebeu dentro de você, não é o tudo da parte de Deus para você. Podem ter certeza disso. Na nossa vida, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada cristã, onde as nossas confianças, ou vou dizer no plural, e as nossas perseveranças, elas vão sendo provadas, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que Deus tem um milagre muito maior, tem algo muito maior para nós, para nos dar. É isso que eu acredito. E aí nós descobrimos, e a gente vai percebendo que, perseverando firmes na nossa confiança, perseverando firmes mesmo, na nossa perseverança, sendo redundante, e na nossa fé em Deus, a experiência do esperar, ela vai nos transformando, ela vai nos mudando, ela vai nos lapidando, e acima de tudo, ela vai nos ensinando a ter um relacionamento melhor com Deus. E aí eu entendo, e aí eu entro para você e afirmo para você, em nome de Jesus, que este é o grande milagre e o grande desejo que Deus quer realizar em mim e em você. E aí eu me lembro da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, porque é exatamente isso que Paulo apóstolo fala. Ele fala o seguinte, na carta de Paulo, Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aqui que eu gosto, gente, olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele diz aqui nessa questão da espera, nessa questão dessa vida que parece que Deus ele se escondeu, o céu se tornou de bronze, a oração parece que não penetra os céus. Não, Deus está cuidando da gente. Eu tenho que saber, o segredo que Paulo fala não é um segredo da mágica, é o segredo de ter Deus dentro de você, ter Deus dentro da gente. E quando nós temos Deus dentro da gente, nós temos o melhor do que nós podemos alcançar, é ter Deus dentro do nosso coração. E aí eu termino dizendo o seguinte, eu concluo dizendo o seguinte para vocês, que o maior prêmio de Deus para a gente, ele não fica reservado apenas para a questão do milagre ordinário. É bom receber o milagre de Deus? É bom, é maravilhoso, é gostoso testemunhar do milagre. Mas deixa eu te falar, Deus ele tem algo a mais do que isso. Deus, o que Deus deseja não é te dar milagre. Deus vai te dar um milagre porque Ele é bom, mas o que Deus deseja, se Ele como um Pai, que é o nosso Pai, que Jesus nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, o que o nosso Pai deseja, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente seja transformado. É que eu e você sejamos transformados, sejamos mudados, sejamos disciplinados e que a gente consiga isso. Porque aqui no versículo 36 da carta aos Hebreus, o que o versículo 36 nos diz, ele diz o seguinte: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi. Existe um caminho a percorrer. Eu lembro de uma canção que a gente cantava quando eu me converti, que falava assim, agora eu vou se lembrar, hein, pastor, me ajuda aí. Há uma distância para correr, há uma vitória, uma coisa assim mais ou menos, né? Serei fiel, mas como que ele fala? Há uma carreira, isso, eu queria lembrar da palavra. É que eu estou ficando velho, viu, irmãos? Eu cumprimento os irmãos 3 vezes, o outro eu não cumprimento nenhuma. Eu cumprimentei a neta hoje. Eu já falei com você, Laurinha? Já falou comigo. Tô desse nível já, viu, Rivaldo? Tá desse jeito. Então, Silvão, se um dia eu não te cumprimentar, dá um desconto pro pastor. O pastor tá ficando velho, tem que trocar o chip aqui. Mas então, há uma carreira para correr. Deixa eu falar uma coisa para você. A grande verdade é essa. Existe uma bênção de Deus, existe uma transformação de Deus, existe algo que Ele nos prometeu. Só que existe uma carreira, existe uma distância, existe um caminho a ser percorrido. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, o caminho a ser percorrido, a carreira a percorrer, que nem diz essa canção, eu serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Cada dia em meu viver, serei fiel. E essa carreira, que essa canção lá do tempo de 80, na nossa época, que nós cantávamos, pode ser uma carreira e um caminho que aconteça em meio o quê? Em meio às dores. Pode ser um caminho de dor, pode ser um caminho de angústia, pode ser um caminho de insegurança, pode ser um caminho de incerteza, pode ser um caminho de medo, pode ser. Aí você fala, não, porque tem muitos crentes de plantão, os super santos ativar, que eles acham que ninguém pode ter uma crise de fé. O que seria de João Batista se a gente convivesse com João Batista, alguns de nós naquela época? Quando ele foi lá batizando lá no deserto, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de nem amarrar suas sandálias, e foi lá e Jesus pediu para que ele fosse batizado lá quando ele está preso, que mandaram prender ele entra em crise, e ele pergunta assim, pergunta a ele, mandou os discípulos dele, se ele é o Messias mesmo. Pergunta a ele. Jesus poderia falar, cara, você me batizou, você sabe. O que Jesus falou? Diga para João as obras que eu tenho feito. Quando você tiver dúvida, medo,
por conta da espera que vem sobre você, insegurança, incerteza, lembra do que Jesus fez na tua vida e do que Jesus está fazendo na tua vida, o que Jesus está realizando. Isso vai ser, sim, a pedagogia dessa experiência de esperar. Você vai esperar, mas Deus ele tem uma resposta para você. E nunca se esqueça, queridos, eu já vou terminar por aqui mesmo. Não abandonar a nossa confiança, não abandonar a nossa perseverança, como diz o escritor de Hebreus, é o caminho do milagre, é o caminho que nos faz crescer, é o caminho do mega milagre que Deus deseja dar a cada um de nós, a todo ser humano que o encontra, que Ele quer transformá-los, que Ele quer mudá-los, cada ser humano, Ele quer mudar a cada um deles. É o caminho, e é o caminho que nos vai levar a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecê-lo um dia do jeito que Ele nos conhece. Conhecê-lo do jeito que Ele nos vê, nós o conheceremos. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Esse que é o milagre, essa é a bênção, essa que é a experiência do esperar. Ainda que você esteja esperando, confie nele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora Cátia?